Deixa eu arrumar aqui a luz. Oi, pessoal, boa noite. Espero que estejam bem. Eu sou Luiz Henrique, sou professor da UFJM e vou me autodescrever. Eu sou uma pessoa branca, eu tenho cabelos castanhos até a altura dos ombros, eu tenho barba, sobrancelhas pretas, grossas, e estou vestido com uma camiseta preta e meu fundo é branco. E vou passar a palavra aqui para os intérpretes também autodescreverem. Olá, eu sou a Vitória, eu sou uma mulher branca, de cabelos curtos, castanhos claros, tenho os olhos pretos e também estou sentada com uma camiseta preta e com fundo branco. E sou intérprete de Libras. Olá, boa noite. Eu sou Joab, intérprete de Libras. Sou um homem pardo, sou careca, tenho barba preenchida de cor bem escura. Estou sentado numa cadeira gamer com fundo branco e uma camisa de cor preta. Oi, pessoal, desculpa. Estava sem o microfone ligado, sinto muito. Eu agradeço, né, a autodescrição dos intérpretes, e agora, depois disso, a gente vai então iniciar a nossa sétima roda de conversa da série Corporeidades Divergentes e Interfaces Típicas. E a gente tem a alegria hoje, né, de conversar com, acima de tudo, aí, a nossa amiga, né, colega de trajetória, né, que é a Rita Lozeiro. E a gente tem deixado, Rita, né, para a própria pessoa meio que se apresentar e falar mais de si, né, para trazer esses aspectos, né, de si mesmo. Então, eu já vou puxar, né, essa primeira, uma primeira pergunta que é essa. Mas antes, eu queria dizer que assim, eu estou realmente muito honrado, né, da sua presença aqui. Você, para mim, sempre foi assim uma referência, né, em termos de pensamento, de pensar a questão do autismo, da neurodivergência, da neurodiversidade. Então, eu acho que até os projetos como esse, que eu tenho seguido muito, são inspirados em coisas, né, que você traz e pensa. Enfim, então eu queria que você trouxesse um pouco para mim, falar quem que é, né, a Rita, e como que ela se conecta com essa pauta aí, que trajetória faz você se conectar com essa pauta aí do autismo e da neurodivergência. Bom, boa noite. Eu vou começar me autodescrevendo, então. Eu sou a Rita. Ajustar a câmera. Alguém escreveu aqui no chat. É para mim? Não. Tá. Eu sou a Rita Louzeiro. Eu sou uma mulher cisgênero, de tom de pele médio. Sou negra, de tom de pele médio. Tenho cabelos cacheados, tipo 3C, na altura dos ombros, na cor azul. Estou usando uma jaqueta jeans, na cor vinho, e uma camiseta regata por baixo, na cor azul. Atrás de mim tem uma parede de pedras e algumas almofadas. Bom, como que eu me conecto com o tema, né? Primeiro, eu sou autista. Esqueci de colocar meu cordãozinho de girassol. Segundo, eu sou pedagoga. Terceiro, eu sou irmã de um rapaz autista, um homem adulto autista, clássico, não oralizado, e de quem eu sou uma das cuidadoras. E eu fui, durante algum tempo da minha vida, mais de uma década, ativista dentro da luta pelos direitos das pessoas autistas e com outras deficiências. Então, acho que são essas as conexões que eu tenho com o tema. Faz tempo que eu não faço isso, então eu estou um pouco estranhando um pouco. Não, mas tá ótimo, assim. E você fala que você foi, né, ativista.
você deu uma parada, digamos, dessa atividade assim mais ativamente? E se sim, o que levou a isso, assim, no caso? Sim, eu parei totalmente com o ativismo e o que me levou a isso foi um esgotamento, assim, eu tive um esgotamento mesmo, de muitas demandas. Eu tive um burnout mesmo, sabe? Uhum, Então, eu tive que largar. entendi. E agora eu tô melhor. Fora do ativismo, eu tô bem melhor. Fora do ativismo. Então, isso é até uma coisa que às vezes eu fico pensando, né, e vendo você trazendo, porque muitas vezes o ativismo, em todas, né, as formas de ativismo, ele é muito desgastante, né? Outras lutas, né, outras opressões também, né, porque exige essa questão de gastar uma energia para transformar pessoas resistindo. Mas como que, assim, por exemplo, né, o tema dos nossos episódios é sempre esse, né? O corpo que é divergente e a interface, a plataforma que é típica. E no nosso caso, assim, né? A gente que é autista e que tem uma questão, por exemplo, de outro tempo e de sobrecarga, como que você vê isso, né? Para o ativismo das pessoas autistas, você acha que é uma questão? Quer dizer, tem algo de capacitismo, inclusive nisso, da maneira como a gente consegue ou não consegue lutar pelos nossos direitos? Tem demais, assim. Eu acho que o corpo divergente, ele ainda é lido como um corpo errado. E não há nenhum esforço, assim, no sentido de ler esse corpo como pertencente a uma diversidade humana, né, que é o que a gente tem. Então, sim, eu acho que tem muito capacitismo em tudo, em tudo. Se você é uma pessoa autista, você vai enfrentar capacitismo em todas as esferas da sua vida em algum momento. Inclusive nos próprios movimentos, você acredita assim, por exemplo, a lógica do movimento. Eu concordo com você e fico pensando isso, né? O quanto que a lógica do movimento é essa lógica de exigir uma produtividade também, né? E acaba. Você tem alguma perspectiva de como que a gente poderia transformar ou fazer isso de uma maneira diferente para ser mais acessível para as pessoas autistas poderem participar? Talvez talvez um ativismo mais voltado, mais pé no chão. Uhum. Não tô falando aqui mal. Gente do céu, minha garganta tá travando. Peraí. Faz Tranquilo. tempo que eu não faço isso, então eu tô realmente Tá estranhando. recuperando. Me enferrujei. Do que a gente estava falando mesmo? Em relação a como pensar um ativismo que seja possível para as pessoas neurodivergentes. Eu acho que tem que ter mais colaboração, sabe? Menos competitividade. Sim, sim, E eu acho que isso é tanto no mais colaboração e menos competitividade, tanto no ativismo, quanto no mercado de trabalho, quanto na escola. sim. Só que a gente ainda é uma sociedade extremamente competitiva. E aí, entrar nessa competição, que foi uma das coisas que me tirou do ativismo, assim, né, fez com que eu saísse, de repente você não tem mais os seus, você só tem competição. E na competição, nesse tipo de competição, quem vence é quem tem mais
força, quem tem mais características típicas e quem tem mais recursos. Sim. Então, entra também uma questão de classe e de raça. Uhum. E é muito fácil, eu percebi, para pessoas ricas, herdeiras, criarem organizações. Uhum. Enquanto que para gente como eu é extremamente difícil criar organização. Eu estou falando isso de modo geral, não estou aqui me referindo a nenhuma organização de nenhum tipo. Sim. Mas olhando os movimentos, porque não é só o movimento do autismo que eu olho, né? Eu olho também outros movimentos. Tenho olhado muito o movimento indígena ultimamente. E é a mesma coisa. Se você tem um ambiente competitivo, você vai excluir aqueles que são considerados mais inaptos. E geralmente os mais inaptos são aqueles que são autistas clássicos. Eu vou dar um exemplo do que eu passei no ativismo, sem citar nomes, tá? E nem tem nada a ver com a pessoa, tem a ver com a situação. Estava rolando uma disputa por cargos no governo. E aí eu sempre brincando que eu não gosto de reuniões e que eu fico sobrecarregada com reuniões. Saiu uma notícia no jornal dizendo que o presidente tinha tido, sei lá, 40 reuniões em um dia. E aí eu brinquei dizendo que eu não conseguiria isso. Eu não conseguiria fazer 40 reuniões num dia, mal consigo uma. Uma pessoa me disse, você tem contatos em Brasília, você pode me ajudar a conseguir o cargo que eu estou querendo, e é importante que seja alguém que dê conta. Então, fale com a pessoa que é alguém que eu sou alguém que vai dar conta. Se eu tivesse numa disputa ali, eu estaria sendo rebaixada. Então, assim, você olhar... e é uma pessoa do ativismo. Então, assim, a gente está no ativismo para quê? Sim. É para conseguir fama? É para conseguir cargo no governo? É para quê? Uhum. Para mudar as coisas? E isso eu estou perguntando, não é para quem está no ativismo hoje, é para mim mesmo. Sim. Que eu me perguntei, para que eu estou no ativismo? Para mudar as coisas. Naquilo que eu entendo que seja mudar as coisas, né? Uhum. E eu não estava dando conta. Porque sempre tinha alguma coisa, alguma competição rolando e alguém tentando puxar meu tapete. Puxar o tapete é tentar derrubar a pessoa, tentar manchar a reputação dela, etc. Então, eu tô no ativismo para quê? Para mudar as coisas, não tô conseguindo, eu vou sair. Vou mudar as coisas aqui na minha casa, então, que é onde eu consigo. Então, eu acho que é isso, mais colaboração, principalmente se a gente quiser alcançar os autistas clássicos, porque autista clássico nenhum vai dar conta de lidar com um grupo que compete entre si. Gasta muito tempo competindo entre si e pouco tempo resolvendo e mudando as coisas. Assim é o que eu acho. Minha opinião, pronto, falei. A última conversa que a gente teve, que foi com a Gabi, que hoje está na Abraça, ela também fez uma crítica à questão do ativismo e fez uma fala, assim, falando dessa mudança, e em partes ela trouxe também essa questão mais atual, e
como que você vê, por exemplo, eu pergunto porque você tinha você, né, na época do Facebook, eu acho que até nas outras plataformas, a página da Primavera Autista, e você foi uma das primeiras a trazer, inclusive aqui no Brasil, essa constância no ativismo nas redes. E teve um momento, eu acho que até hoje tem, digamos, um valor de permanecer tendo pessoas produzindo esses conteúdos, mas naquele momento era um momento chave, porque poucas pessoas tinham de fato acesso a outras formas de informação, né? Então eu lembro que eu olhava com muitos bons olhos esse ativismo das redes logo naquele início. E hoje, assim, eu vejo que tem muita página pessoal, né, falando sobre, e de uma maneira, pegando coisas que até você já falou em um momento, assim, é algo positivo, porque é sinal que tem mais autistas podendo falar por si, mas eu começo a sentir também essa questão muito do individualismo, né? Eu fico com medo, às vezes, de parecer que o tema, as pessoas parecem meio cooptadas por essa ideia de que agora pessoas que, como a gente, muitas vezes nunca foi bem compreendido, né, com diagnóstico tardio, e agora tem um espaço e se agarra. É, só que não me parece muito estratégico. Como que você vê essa trajetória você que foi uma pessoa que estava lá no início com Primavera Autista? Era tudo mato. Então, e como que você vê esse percurso do ativismo autista, né, o que se acompanhou aqui no Brasil, e principalmente nesse contexto das redes? Você acha que conversa com essas preocupações que você traz? Acho que sim. Acho que sim. Está tendo muito mais autistas clássicos aparecendo de maneira positiva, né? Porque antes eles apareciam de maneira negativa. Era sempre mostrando, como é difícil, precisamos encontrar um remédio, precisamos curar. Hoje não, hoje eles já aparecem mostrando seu desenvolvimento atípico, de maneira lúdica, né? As famílias mostram isso de uma forma bonitinha. Então, eu acho que sim, eu acho que não tem prejuízo, não. E em relação, você traz essa questão, né, que sempre foi uma preocupação sua, dos autistas, né, com maior demanda de suporte ou que por vezes se comunicam de formas alternativas, conseguirem chegar nesses espaços e de fato poder também falar por si. E tem, às vezes, muito ruído, né, e muita disputa, né, nessa questão da neurodiversidade, da neurodivergência, e uma crítica que costuma ser feita, eu falo isso porque você já rebateu, né, em outros contextos, mas queria retomar essa, né, de que a presença massiva de autistas com menos demanda de suporte, falando por si, é como se concorresse com a necessidade dessas pessoas. Então, com o surgimento de autistas, né, com menos demanda, falando, entrando nas redes, assim, tem um olhar de desconfiança, né? E que a gente, primeiro, como se a gente estivesse querendo falar pelos outros, né? Ou que a gente representasse. E qual que é o seu entendimento dessa complexidade que a gente enfrenta nesse sentido? E considerando, inclusive, você com a sua vivência, né, com seu irmão, que é uma pessoa com essa maior demanda, assim. Você pode repetir a pergunta? Tá, eu vou. É que eu fui Bem, divagando, não fiz uma pergunta boa mesmo, de fato, né? Mas basicamente, como que você vê esse discurso de que a maior presença de autistas com menor demanda, falando sobre si, pautando o autismo, acaba sendo prejudicial ou tomando o lugar dos autistas, às vezes eu falo autistas de verdade,
inclusive. Puro sangue. Puro sangue, Eu acho que é bobagem. Por quê? Porque ter mais autista falando é bom. Mesmo que esse autista esteja falando algo que eu não concordo, é bom que ele esteja falando. Sobre todos os aspectos, isso é bom. A acusação que a gente recebe de estar tomando o lugar dos autistas clássicos vem de uma origem equivocada, eu acho. Que é a origem do, eles fingem que são autistas. Pra quê? Pra quê? Mas eles fingem que são autistas. E, sei lá, para conseguir cota, para conseguir tudo que eu não consegui até hoje, mesmo tendo laudo e tudo mais. E aí, junto com essa acusação, vem um certo ódio também, né? Porque deve ser muito irritante, odioso, você imaginar que uma pessoa está imitando a condição do seu filho para se fazer, para conseguir alguma coisa que ela não deveria ter direito. Deve ser muito irritante. Então, acho que gera um certo ódio também. Eu acho que, independente do que aconteça, a galera autista clássica vai conseguir se expressar. Isso pode demorar mais ou menos tempo, acho que dependendo do que o ativismo vai conseguir alcançar daqui para frente. Eu tenho visto que o ativismo tem alcançado coisas interessantes, né? Até pessoas com as quais eu discordo em certos aspectos, eu tenho visto que tem conseguido coisas importantes. Mas se a gente não conseguir estabelecer grupos mais colaborativos e mais pé no chão mesmo, sabe? Lidando com a realidade concreta da coisa. Não só com as teorias, com o mundo da internet, mas com a realidade concreta. Aí eu acho que a gente consegue alcançar os autistas clássicos mais rapidamente do que se a gente continuar no ativismo de briga, de disputa entre iguais. Quem diria, né? Eu que sempre fui a favor da treta, fazendo discurso contra a treta aqui. Mas eu acho que é isso, mais colaboração mesmo, sabe? Um dando suporte para o outro, que nem a gente faz, a gente sabe fazer isso. Mas não é deixar de tretar, né? É organizar a treta, né? Porque a gente tem que tretar direito, né? Com as pessoas, né? Eu acho que às vezes pode ser que... Eu fico pensando se não é isso, assim, um pouco dessas novas ferramentas cooptarem um pouco para esse individualismo, né? Quase narcisismo, de personalizar demais a luta. E eu fico pensando, porque isso é de fato, pode ser de fato uma armadilha, né, para pessoas com mais privilégios, que pegam hoje o bonde andando e tem mais condição, inclusive, disso, de fazer um vídeo, né, vai ter tempo, vai ter equipamento, vai ter uma sala silenciosa, né, e acaba capitalizando para si. E quando eu falei logo no começo sobre o quanto que eu aprendi, eu lembro que quando, né, não só na Abraça, mas mesmo antes, mas acho que principalmente na Abraça, quando você estava na condição de presidenta, a maneira como você entendia a luta, né, sempre foi, assim, muito inspiradora para mim, que sempre foi uma questão de valorizar a coletividade, de todo mundo se organizar. E eu lembro que você falava algo como, né, não sei se você pensa isso ainda hoje, né, que a gente que é autista, a gente tinha
uma espécie de habilidade para isso, para colaboração e para esse trabalho coletivo e tal. Eu não sei se você se mantém acreditando nessa questão depois de ter um burnout e sair do ativismo, né? Mas assim, eu acreditei muito em você naquele momento e tenho tentado, inclusive, explorar essa questão desses trabalhos assim. Então, queria saber um pouco como que você enxerga esse ponto. Pode repetir o ponto? A questão de que na época que você estava né, mais ativa mesmo, você muitas vezes trazia essa questão de que as pessoas autistas não, né, talvez pela experiência da exclusão, não sei, mas que quando elas se juntavam, elas tinham uma condição de fazer um trabalho colaborativo muito interessante. E na época, pelo menos, era algo de que você, assim, se orgulhava nesse sentido da gente enquanto grupo, inclusive, fazendo algumas coisas. E eu queria saber se você continua pensando isso, se mudou um pouco, se acha que foi uma questão de conjuntura. Continuo. E continuo de olho, né? A Abraça recentemente participou, não sei se fez, participou pelo menos, de uma audiência que teve aqui em Brasília, uma audiência pública. Não sei se você veio, não me lembro. Camila, eu acho que estava lá. Eu lembro que a Andressa estava, vários autistas estavam lá. Fernanda até veio me visitar. Eu não consegui ir porque, primeiro, não fui chamada, mas tudo bem. Segundo, eu não consigo adentrar a esplanada porque eu desenvolvi um burnout quando eu estava no Ministério da Saúde, que eu era servidora lá, e eu não consigo passar perto da esplanada dos ministérios, mas eu tô cuidando. Um dia eu consigo, porque eu tenho muito carinho por esse lugar, né? Que é um lugar de luta sempre, de marchas. Sempre tive muito carinho por esse espaço. Mas eu acho que esse ponto dos autistas clássicos continua sendo... Assim, agora eu vejo mais possibilidade de colaboração no autismo clássico do que no autismo no outro. Por quê? Porque eu acho que quando você está aprendendo as coisas, aí você aprende a colaborar quando você está aprendendo as outras coisas. Você aprende a pedir suporte, você aprende a dar suporte, informar que você precisa de algum tipo de ajuda. São aprendizados muito complicados para quem é autista clássico e que vai ensinando também esse sistema de colaboração. Não dá para eu virar para um autista clássico, por mais inteligente que ele seja, e querer competir com ele no mercado de trabalho. Competir de maneira assim, olha, eu faço o que ele não faz. Sabe, isso é desumano, não posso fazer uma coisa dessa. E é isso que a gente faz o tempo todo. O sistema capitalista é isso, né? Então, eu acho que tem que dar uma fuga, tem que fazer uma fuga à esquerda. Pegar o ativismo, dar uma virada nele assim para a esquerda. Aí estou virando para a direita, para outra esquerda. Porque... E aí eu acho que é onde a gente conecta todas as lutas, sabe? Sim. Estou muito marxista, né? Não, mas eu acho, talvez, que a gente esteja enxergando um fenômeno aí de uma maneira próxima, porque tem me incomodado também um pouco essa questão da falta da coletividade e principalmente, né, considerando essa questão da deficiência, né, e a gente tem já nas leituras, mas também no movimento, superada aquela ideia inicial do modelo social de que a gente tinha que provar, né, a gente não, né, aqueles caras, né, brancos, privilegiados de Londres, tinham que provar que apesar da deficiência eles eram autônomos e competitivos e etc. Né? Então a gente não precisa, a gente
não teria que precisar provar isso, mas parece que pedem isso ainda da gente, né? E é isso, né? O tempo todo. E aí é isso, né? Isso vai fazendo com que uma deficiência invisível, né, como o autismo, ela seja cada vez mais invisível quanto mais próxima dos privilégios, né? Porque se você é uma pessoa branca, rica, com todo o tempo do mundo, você consegue gerenciar esse seu outro tempo, essa sua outra disfunção, né? Esse seu burnout. Mas se você é o trabalhador, né, sem nenhum privilégio, que acorda, que divide o trem ou o ônibus com os outros, né, fica muito mais aparente, né? Então, eu estou muito de acordo com essa questão, né, de não... Que é um pouco da questão da interseccionalidade, se a gente pegar também, né, como que essas coisas se juntam. E, enfim, você tem trazido, eu não sei, a Camila está hoje mais quieta ali, né, Camila, na hora que você quiser também participar, né, fique bem à vontade, viu? A gente está, estou puxando um papo aqui, mas, por favor. O que eu ia trazer, né, que você já tinha me falado, em particular, que você está com uma questão, inclusive, de trauma, né, em relação ao espaço aonde você trabalhou. E eu acho que isso conversa muito, inclusive, com o tema infelizmente, né, com o tema da live, que esses corpos divergentes e as interfaces típicas. E as últimas conversas que eu cheguei a ter, acho que com você também nesse particular, você estava muito focada nessa reflexão do trabalho, do mercado de trabalho, de como que a gente poderia pensar ajudar o autista no contexto do mercado de trabalho, né? E como que você tem refletido sobre essas questões, tanto nesse nível individual, do que aconteceu com você, ou mais amplamente, assim, né? Olha, ultimamente eu não tenho refletido muito sobre isso, porque dói. Lógico. Dói. Lógico. Ainda dói. E aí eu tô, né, eu me afastei do ativismo, eu acompanho algumas coisas que aparecem ali no Instagram, que eu vejo e tal, porque o ativismo também estava doendo. E a minha saída do ministério foi muito difícil, né? Eu levei muito tempo para sair. Eu acho que eu demorei demais para sair. Apanhei muito. Modo de falar, né? Lógico. Modo de falar. Sim. Entendi. E assim, nesse contexto, uma outra coisa que a gente acaba pensando, assim, né? Você na condição, né, de ser uma pedagoga, e sempre trouxe uma questão, né, que eu acho que tem a ver com essa questão das corporeidades divergentes, principalmente no caso do autismo, né, e outras deficiências que envolvem a questão do aprendizado, a questão que sempre a gente bateu muito na tecla, a coisa de presumir competência, né? Hoje a gente está tendo, né, felizmente, uma grande preocupação com essa pauta nas escolas, da educação inclusiva, e muitos avanços, mas não é em todas as escolas, vamos dizer de uma maneira generosa assim, em que a pedagogia ela já presta atenção nessa questão dessa potencialidade da diferença, né? Muitas vezes o espaço escolar e a educação inclusiva, elas, né, acabam sendo mais uma questão de discurso do que de prática, assim. E nessa sua trajetória, tanto, né, de estudo quanto de convívio e de liderança, assim, o que você aprendeu e acha que é interessante de compartilhar, assim, pensando, né, nessa figura, você falou mesmo, assim, a gente trazer mais para o concreto, para o pé no chão, né? O que seria importante, por exemplo, professores que trabalham hoje numa escola pública com autistas pensarem a respeito disso, né, para
continuarem a exercer ou exercer melhor esse seu trabalho? Ponto de vista da relação com o aprendizado e com a pessoa autista na sala de aula ali. Olha, presumir competência não pode ser confundido com exigir competência. Eu acho que na sala de aula, presumir sempre, exigir não. E eu vejo muito isso acontecer, assim, por exemplo, você está alfabetizando uma criança autista. Para você fazer isso, você precisa presumir que ela é alfabetizável. Se você presumir que ela não é alfabetizável, você não está presumindo competência. E também você não vai fazer um bom trabalho porque você não está conseguindo enxergar naquela pessoa o potencial que ela tem. No primeiro desafio, você vai desistir porque você vai encontrar ali um motivo. No caso da criança atípica, você vai ter um desenvolvimento que é diferente do típico, óbvio. Então, eu acho que a gente não consegue, talvez seja um empecilho ao presumir competência. Isso, sabe? Pode ser um empecilho. É importante ir identificando quais são os empecilhos, aquilo que te impede de presumir competência numa criança. Seja ela autista ou não, na verdade. Porque para você educar alguém, você tem que ter essa certeza de que aquela pessoa é educável. Respondi? Não? Eu queria fazer uma pergunta. Primeiro, eu não me apresentei, gente, porque, como sempre, a minha internet deu problema hoje. É sempre assim, aí eu tive que mudar para o celular. Meu nome é Camila, eu sou uma mulher negra de pele parda, tenho cabelo ondulado, que tá solto, e tô usando uma blusa azul estampada. E atrás de mim tem uma tela com algumas fotos, um cartaz, mas que tá com brilho, então não tá aparecendo muito. Eu sou autista também, né? Eu trabalho em escola como assistente social. E na escola que eu trabalho tem bastante crianças autistas, e isso às vezes para crianças e adolescentes, né? E isso às vezes gera um incômodo para as pessoas, de tipo assim, nossa, mas aí agora todo mundo é autista e fulaninho não é autista porque não é assim assado diferente do ciclaninho. E às vezes a gente vê muito uma diferença também, como eu trabalho com assistência estudantil, uma diferença, assim, da classe social mesmo, sabe? Do lugar que a pessoa mora, que em alguns lugares a criança vai ter mais dificuldade de chegar na escola, porque teve operação policial e porque tem que pegar o ônibus, e aí existem essas realidades diferentes, né? E aí, às vezes é um desafio, inclusive, de os profissionais entenderem que não é tudo uma questão de culpa da família, né? Porque existe muito uma cobrança também, principalmente sobre as mães, de que, assim, esse aluno é autista, mas ele está com baixo desempenho porque ele é desinteressado e porque a família é desestruturada. E às vezes não vê que é uma família que às vezes é a avó que cuida, a avó não teve acesso à educação também. Muitos alunos que muito possivelmente são autistas, mas que não têm o laudo, e aí gera essa cobrança também de que não foi atrás do laudo, não foi atrás do médico.
E, assim, eu fico pensando como que a gente pode, nas instituições também, promover essa cultura respeitosa, né? Porque eu acho que além de presumir a competência, é você incutir o respeito, que às vezes não existe para algumas crianças e alguns adolescentes autistas. Aí, eu não fiz pergunta, né? Mas aí eu queria saber com você sobre, assim, como que a gente tem também estratégias para a gente não desanimar, sabe? Porque às vezes é profundamente desanimador a gente estar lidando com essas situações. Nossa, ela mandou uma pergunta difícil. Com uma carinha calma. Então, eu não sei. Não sei como não desanimar. Por quê? O que eu vejo acontecendo nas escolas públicas é professor esgotado. Não sei como. Agora, no desenvolvimento da criança, como não desanimar ali na tentativa, eu acho que é sempre fazer o teste de estratégias. Você criou uma estratégia para ensinar uma habilidade, você testa ela. Se ela funcionar, ótimo, você vai para a próxima etapa. Se não, você analisa o que foi que deu errado. Aí você vai provavelmente encontrar aí um pré-requisito para aquela habilidade. Aí você dá 2 passinhos para trás, mas eu acho que falando isso assim para quem está na sala de aula, eu me sinto ensinando o padre a rezar a missa. Certo. Não, porque eu fiquei ouvindo e fiquei pensando a respeito, né? E aí eu queria compartilhar também uma situação que, assim, uma coisa que você falou também sobre a questão de presumir a competência, mas não exigir, não é? Ou cobrar. Existem questões que são muito cobradas pela normatividade também, né? Então, na minha alfabetização, tive muita dificuldade de aprender a escrever. Então, eu aprendi a ler muito rápido e eu demorei para aprender a, de fato, escrever. E aí, assim que eu aprendi, a minha letra também não era boa, era grande. Então, foram vários cadernos de caligrafia para eu aprender a modular a letra, fazer letra cursiva. E eu tenho um sobrinho que também é autista e essa cobrança não está sendo feita para ele. Eu acho isso sensacional, porque ele está agora no 6º ano, né? E assim, ele desenvolveu a escrita e foi conversado na escola e foi definido, não, a gente não vai cobrar. Então, minha irmã conseguiu ensinar ele a ler a letra cursiva, porque isso é importante por conta do quadro, né, e tal. Mas ele escreve na letra que ele se sente confortável. E aí, recente, eu estava atendendo uma responsável também por um estudante autista falando, né? Eu conversando para saber, porque ela era nova na escola, e ela falou, não, porque agora eu estou ensinando, porque ele tem que escrever a letra cursiva e tal. E aí eu falei, olha, talvez não, conversa com os professores, porque, assim, algumas cobranças são uma coisa que não são pela necessidade, né? São uma coisa que são pela performance, né? Então, quando você falou sobre a diferença de presumir e de exigir, me veio muito à mente essa situação. Sim, eu estou acompanhando uma criança porque eu faço acompanhamento, eu faço consultoria para famílias, né, e profissionais. Eu estou acompanhando uma criança que passou por algo parecido, porque no começo do processo de alfabetização, ela não gostava de riscar o papel com lápis, ela tinha muita raiva. E aí a gente entendeu que provavelmente o atrito do lápis com o papel estava causando nela uma gastura. O que a gente fez? Plastificamos uma folha de papel,
colocamos a atividade na folha plastificada e demos para ela um marcador de quadro branco. Aí sumiu aquele atrito do papel. Pronto, ela... Se a gente fosse pelo caminho de exigir competência, a gente ia ficar martelando para a menina usar o lápis no papel. Que hoje ela já está usando, inclusive, porque foi feito todo um trabalho para ela ir desenvolvendo. E não era uma coisa que a prejudicasse, tipo, estou exigindo que a menina aprenda, não foi uma tortura, né? Ela foi aprendendo e agora ela já escreve com lápis. Se a gente exigir nesse caso, a gente fica martelando ali sempre no mesmo caminho. Se a gente presume competência, a gente pensa o quê? A estratégia tem alguma coisa que não encaixou. Vamos tentar outra coisa, então. E aí você consegue adaptar. Talvez isso seja uma forma de não desanimar, Camilo. Que é olhar para a coisa como um jogo, de maneira mais lúdica. Né? Tentei uma estratégia, não deu certo, tento outra, não deu certo, tento outra, olha, essa deu certo, legal. Será que eu posso voltar para outra agora que ele desenvolveu essa habilidade? Massa, entendeu? Talvez ajude a não desanimar. Rita, em um dado momento ali, você até estava falando assim, eu falo isso, falo aquilo, às vezes parece que eu estou, né, ensinando, não sei se usou a expressão padre rezar missa ou alguma coisa. Foi, né? Mas uma coisa que eu até me vem muito à cabeça, principalmente, né, no trabalho de dia a dia, assim, né, que eu dou aula aqui na educação do campo. Então a gente viaja muito pelas comunidades do campo e o contexto do campo tem muitas pessoas com deficiência, né? E esse assunto é muito invisibilizado. Você descobre porque você vai fazer uma visita lá, né? Porque a gente faz essas visitas de trabalho, e aí a prima ou a sobrinha do estudante que fica muitas vezes em casa, né? Porque não tem esse suporte. E o Maurício, que é o nosso colega que você conheceu aqui no off, ele vem do campo, né? Ele fez esse curso e ele tem essa preocupação. Hoje ele atua numa escola que muitas vezes esses debates que estão sendo feitos sobre autismo, né, principalmente nas redes, na ponta, digamos assim, não são acessíveis. Então, os termos difíceis, essas brigas de conceito, né? Então, até fico pensando se às vezes, né, não é bom a gente tentar ensinar os padres a rezar a missa de alguma maneira, esforçar mais nisso. Mas por que eu estou falando isso? Quando você traz essa questão do pé no chão, você imagina de alguma maneira, ou confabula, ou tem alguma opinião a respeito de como trazer para o debate esses grupos que muitas vezes não estão, quer dizer, um dos grupos a gente trouxe aqui, é a galera com maior demanda de suporte, porque a gente tem o contexto, né, muito individualista, então, hoje em dia, né, você tem o seu canal, você fala, você grava, você edita. Mas tem esses outros grupos, né, nessa questão da interseccionalidade, que acabam não tendo acesso, ou que estão em outros lugares, onde o debate não chega. E você imagina como que a gente pode chegar mais, né, pensando que a gente quer chegar mais nesses espaços? Você tem alguma confabulação a respeito? Alguma Confabulação. uma imaginação, uma inquietação, alguma coisa? Não sei nem qual palavra usar. Mas... Olha, eu acho que descer, né? Descer. É descer, Rita. A cara do intérprete de Libras agora foi ótimo. A autista está reparando em expressões faciais. Cara, não tenho nenhuma Confubar, não tá confabulação. Confabulação. Não, assim. Né? Eu pensei aqui, viu? Tenho não. Não tenho. Como que você vê, então, hoje,
as possibilidades, né? É uma coisa, pode ser pessimista, inclusive, porque você pessoalmente está saindo, né, desses espaços. Mas Aí, tira esse gerúndio daí. Mas como que você vê essa questão do DC enfim, essa é uma preocupação que eu venho tentando trazer e que me inquieta muito. Eu tenho tentado ouvir pessoas, inclusive, com mais, né, com trajetória, né, como que a gente não cai nessa armadilha do individualismo, né, e das redes e das pessoas falando sobre si. Será que tem alguma, como não desanimar? Será que dá para transformar em jogo também? A gente começa a jogar e se der errado a gente troca. Tem alguém perguntando no chat, gente, o que é descer? Descer de descer, Do né? verbo descer. Descer para as comunidades, descer para a realidade, pisar o pé no chão mesmo, tentar fazer trabalhos que sejam mais cara a cara. Eu acho que a gente passou uma época aí de pandemia que isolou muito a galera. Eu entendo que quem é autista lida bem com as redes, porque é muito bom. Você se comunica de uma maneira muito mais aberta, sem a linguagem corporal dizendo, às vezes, outra coisa que não é o que você está querendo dizer. Então, descer para resolver as coisas no chão. E aí, é assim, a gente já... E eu não estou falando isso, acabem o ativismo e reformulem tudo, não. Eu acho que são coisas que precisam conviver, porque a gente precisa de muita luta. Seja a luta que eu acho legal, seja a luta que eu acho que podia ser melhor, sabe? Precisa de muita luta. Então, tem que ter a galera nas redes, mas tem que ter também a galera com o pé no chão, pisando na realidade, olho no olho aqui. Desculpa, olho no olho, modo de falar, gente. Estou exigindo contato visual, não. Por quê? Porque eu acho que é assim que a gente vai alcançar, e aí eu sempre bato nessa tecla, que é alcançar os autistas não oralizados desse país, né? Que são muitos. E eu quero saber o que eles têm a dizer. O que eles querem. E o que eles não querem daquilo que a gente conquistou até agora. O que eles acham disso tudo? Não, perfeito. A gente tá aí, tem mais alguns minutinhos. Eu queria saber, né, da minha parte, assim, eu vou me encaminhando também para a minha última questão. Queria até saber se Camila, né, é um momento, se quiser trazer também, Camila, questões agora, é um bom momento, né? E depois a gente vai encerrando, porque a gente gosta de obedecer bons horários, ser regradinho, né? Isso tudo nos dá alegria. É, mas assim, Rita, diante dessa sua trajetória e sua experiência, se as pessoas que hoje, por exemplo, estão tentando começar uma luta, assim, e eu digo luta pode ser um jovem, uma jovem que descobriu aí autista e está nas redes, ou um professor, uma professora, né, que está lidando com essa questão em sala de aula e que está um pouco, né, desorientada com todos esses embates, assim, o que né, você gostaria, né, de tendo essa oportunidade de trazer para essa pessoa, para ajudar no caminho dela, com todos os tropeços e acertos e tentativas e erros que você já teve hoje, alguém com mais energia ali fala, bom, você vai seguir, eu te dou essas dicas aí, essas ideias. Primeiro, saia. Brincadeira. Saia de onde você está. Não, brincadeira. Eu acho que a gente já tem tudo, sabe? Em termos de teoria, de estudos, a gente tem muito material.
Então, eu acho que é se manter sempre na pergunta. Sempre na pergunta. Um estudante atípico que chega para você, ele chega repleto de informações que você vai ter que colher de alguma forma e você vai ter que deduzir algumas. E nessas deduções você pode ir testando para ver se é aquilo mesmo. Que nem a gente faz com pessoas por aí. Quando a gente conhece alguém, a gente deduz um monte de coisas. E aí, conforme o tempo vai passando, a gente vai interagindo, a gente vai desdeduzindo um monte de coisas e inferindo outras. A gente, no comecinho lá, quando era tudo mato, o grito que causava revolta é: autismo não é doença. Hoje não causa tanta revolta, né? A gente falar que autismo não é doença. Então, eu acho que olhar para esses momentos assim que você vê uma certa abertura da sociedade e entender que você está nesse movimento. Se você é professor, está em sala de aula, dando aula para pessoas autistas, você está nesse movimento. Você é uma peça dessa imensa engrenagem que inclui e exclui o tempo inteiro. E aí, a sua responsabilidade é ser uma peça que inclui o tempo inteiro. E a gente precisa de inclusão o tempo inteiro, com esforço dobrado o tempo inteiro. Por quê? Porque a gente tem exclusão o tempo inteiro, sem esforço nenhum. Por quê? Porque as minhas unhas estão pintadas de preto e eu fico arrancando. Quem eu estava falando? Porque a gente tem exclusão o tempo inteiro. Sim, a gente tem exclusão o tempo inteiro. A gente nunca foi uma sociedade inclusiva, nunca. A gente não sabe como fazer isso. A gente vai ter que ir descobrindo. Aí, para descobrir, a gente tem um monte de ferramentas. Tem aquele site Autismo em Tradução, que eu desde útero, brincadeira, desde sempre eu recomendo, que é um site que traz falas de pessoas autistas não oralizadas que escrevem. Eu acho que é importante, sabe? Quando você vai lidar com pessoas autistas, tentar colher o máximo de informações das próprias pessoas autistas. E com o tempo você vai entendendo, esse aqui é só bobagem, esse aqui eu vou levar a sério, esse aqui tá só brincando na internet, esse aqui tá falando sério. É esse site mesmo. Por que eu estava falando disso? Porque eu estava pedindo aí para você dar umas dicas pro pessoal que está aí no contexto, né? E aí você estava falando que a gente tem que trabalhar a inclusão dobrado, porque a gente é excluído o tempo inteiro. A exclusão está aí o tempo todo, né? O tempo todo. Então, a gente não pode medir esforços. Não pode. Se tiver que questionar certos princípios não. Princípios a gente não questiona assim fácil. Se tiver que questionar algumas ideias, como, por exemplo, a Camila trouxe, né? Que para a pessoa escrever, ela tem que escrever com a mão. Não, ela tem que escrever. Tem autista que escreve apontando o dedo para uma placa com as letras. Tem autista que escreve usando tablet, computador. A pessoa tem que escrever. Uma exigência que acontece muito é tirar a carteira de motorista. Para muitos autistas isso é difícil. E se a pessoa morar num lugar em que o transporte público e o transporte privado que ela tem acesso são bons, ela não precisa passar por esse esforço danado. Então, né, presumir competência, não exigir competência,
trazer o máximo de estratégias, testar o máximo de estratégias possíveis, assim. Testou uma, deu bom, testou outra, deu bom, testou outra, não deu, volta, vê o que é que não deu, qual é o pré-requisito para aquela habilidade que está faltando, né? Não dá para ensinar uma criança a escrever, por exemplo, se ela não brincou de amassar papel, de amassar massinha, fez movimento de pinça. Então, assim, eu me sinto realmente ensinando o padre a rezar a missa, porque eu imagino que quem está em sala de aula tem uma experiência tão rica, porque está com o pé no chão mesmo, o tempo inteiro. Estou repetindo isso demais. Tá com o pé no chão mesmo. Então, eu chegar aqui e falar isso pode até parecer um pouco fora de realidade, sabe, de contexto. Eu acho que pessoas que estão inseridas no espaço escolar precisam ser ouvidas também. Porque eu não faço ideia do que elas estão passando. Não, perfeito, né? Eu acho que essas demandas, assim, né, que eu ouço, até o Maurício, né, ele tá mais pessoalmente lá, acaba muito vindo, né, acho que nesse sentido, eu acho de ainda estranhar demais a pessoa autista, achar que tem uma coisa meio mágica que para aquele grupo a pedagogia, o processo educativo tem algo de intransponível, sabe? Então, parece para mim, nessas horas, que o trabalho está muito mais acessível, está muito mais fácil do que estão pintando por aí, né? Mas é isso, né? Acho que até na live acho que passada, que acho que eu cheguei a comentar, né? E depois quem é avaliado e dito que tem pensamento rígido é a gente, né? Muitas vezes a pessoa não consegue sequer pensar que a criança pode escrever de outro jeito, enfim, em cima disso cria todo esse dilema, né? Camila, não sei se você quer fazer ainda, né, uma perguntinha. Oi, não, eu não quero fazer pergunta, eu só quero agradecer, dizer que eu achei maravilhoso. Muito bom te ouvir sempre, Rita. Mesmo assim, toda travada. Não é travada nada, tá maravilhosa. Obrigada. E aí é isso, só mesmo agradecer e dizer que acho que essas conversas são muito importantes para a gente também, assim, enquanto a gente vai conversando, a gente vai pensando em outras coisas, né? Então, eu achei muito bom o encontro de hoje. Obrigada. Perfeito. Camila, muito obrigada aí pelo comentário. E eu vou também já agradecendo. Vou agradecer então, né, Rita, principalmente aí dessa vez topou então participar, né? Rita sempre parceira, né? A gente faz várias coisas, né, ao longo aí da história, então agradeço, né, essa sua disponibilidade para conversar, sempre muito agradável. Tava com saudade de você, tá? Não sei se Eu a gente também. fala, né, numa finalização, mas eu tava assim, que bom que você tava também, bom rever. Aproveito aí para agradecer a Sol, né, Solange Silva, que está aí no suporte, na base, né, na nossa parceria aqui da UFVJM com a UDESC, né, então a Sol que é da UDESC, e agradecer, logicamente, né, os colegas intérpretes que são, né, parceiros aí pela UDESC, né, a Vitória, que está aqui no momento, e o Joab, né, que também, né, apareceu aí na tela, vocês viram. Agradecer a Camila, né, mediadora, e o Maurício, que também é mediador, né, em outras falas. Hoje ele está ali só no suporte. E é isso, né? Foi da minha parte assim excelente voltar a ouvir você, Rita, né? Que bom. Sempre puder, né, eu vou tentar ir atrás de você, ver como que você tá para a gente conversar. E queria saber se você quer, né, falar alguma coisa aí, alguma palavra final, e a gente encerra. Então, minha palavra final é agradecer. Muito obrigada pelo espaço, pela escuta. Fazia tempo que eu não participava de algo assim, então desculpem
o desengonço. Não imagina. Aqui é o espaço para o desengonço também. Se aqui não for, aonde vai ser, né? Não é? E você sempre é ótima, não vem com essa questão que você está sempre ótima. Obrigada. Obrigada, Sol. Obrigada. Como é o nome do moço? O Maurício. Maurício, sabia o nome? Ali. Obrigada a todo mundo, principalmente pela escuta, pela troca. Vou levar algumas reflexões aqui para minha cacholinha, continuar meu trabalho, e é isso. Perfeito, Rita. Agradeço aí, então, pessoal que nos assistiu, agradeço. Deixo aí um grande abraço para todo mundo e fiquem ligados aí para o nosso próximo episódio, né, daqui a 15 dias.